Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Continuamos falando a respeito da primeira decisão, ainda que é admitir, eu tenho problemas. O primeiro passo da cura é admitir, eu tenho problemas, eu tenho feridas, eu tenho traumas, eu preciso ser curado, eu preciso ser ajudado. E dentro desta primeira decisão que estamos conversando, hoje nós vamos falar a respeito do tema Admito que faço uso de compensações. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 59. Tem um texto de Hebreus aí, capítulo 12, versículo 11, que fala assim: Portanto, também nós, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus criou a cada um de nós com um DNA diferente. Você não é igual a ninguém. Nunca existiu, nem vai existir alguém semelhante a você. Deus te dotou de características, de uma personalidade única. Até a sua frequência cardíaca é única. E se Deus te fez assim, de uma forma tão maravilhosa, como diz o Salmo 139, 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus te fez especial e admirável para expressar a glória de Deus através da sua vida. Passando a viver na consciência de que nascemos em Deus, nossa vida deveria ser diferente do comum, limitado, egoísta e até orgulhoso que nossa sociedade coloca como padrão. Deus criou você para ser diferente, para sair daquilo que é comum. Você não é igual a todas as pessoas. Você é diferente, você é único. E se Jesus habita no seu coração, a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade deve expressar quem Jesus é. Só que muitas vezes nós acabamos por não expressar aquilo que Jesus é, por conta de bloqueios na nossa mente, traumas, situações que nos aconteceram lá atrás, situações que muitas vezes nos amarram, nos prendem de viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva. Deus criou você para viver algo excelente, acima da média, em todas as áreas. No seu trabalho, o melhor profissional. Na sua casa, a melhor esposa, a melhor filha, o melhor filho. Na escola, o melhor aluno. Em todas as áreas, Deus quer que eu e você sejamos um destaque, porque é esse o plano e o propósito de Deus para mim e para você. No 30 Semanas, nós aprendemos que nós somos o resultado das nossas escolhas e também das escolhas que outros fizeram por nós. E isso pode gerar o que chamamos de bloqueadores de uma vida plena. As escolhas que tomamos ao longo da vida, ou as escolhas que alguém tomou em relação a nós, muitas vezes acaba gerando os bloqueadores, que são traumas, feridas, situações as mais diversas que acabam por impedir de que Deus possa se manifestar através de mim, através de você. Eu entreguei a minha vida para Jesus muito cedo, muito cedo. E eu cresci na minha adolescência de uma forma revoltada. Eu era o líder da gangue na escola, que aprontava, que criava as bagunças. Eu liderava as bagunças dentro da sala de aula e eu não sabia de onde vinha tanta revolta, de onde vinha tanto desequilíbrio psicológico, emocional. E anos à frente
eu pude perceber que aquilo era fruto dos traumas, da minha história de vida, das escolhas que os meus pais fizeram lá atrás e que acabaram gerando muitos traumas, feridas psicológicos e emocionais da minha vida e que Deus precisava então curar. Diante desses desafios, diante dessas lutas que eu e você enfrentamos, nós precisamos entender que Deus nos escolheu, Deus nos formou e cada um de nós tem a liberdade para ter acesso a essa abundância da atmosfera do céu e das promessas de Deus. Precisamos decidir diariamente ser quem Deus nos fez para ser. Uma coisa é eu entender, é eu acreditar que eu sou um filho amado de Deus. A outra coisa é você viver como um filho amado de Deus. E isso implica em muitas coisas na nossa vida. Implica na forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós enxergamos a Deus, a forma como nós pensamos que Deus nos vê, a forma como nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Sabe, Deus quer que muito mais que entender, que compreender que eu sou um filho amado, é que eu viva, que você viva como um filho amado. Que você enxergue a Deus como um pai amado, que ama você, que escolheu você. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um acidente, ainda que você talvez tenha sido concebido antes do casamento, antes dos seus pais consumarem o casamento, saiba, você nasceu no coração de Deus e você existe porque Deus criou você, Deus planejou você e Ele tem um propósito especial para a sua vida. Aqui no 30 Semanas, nós aprendemos que a raiz da maioria dos problemas emocionais é a orfandade. Orfandade seria essa sensação de não pertencimento, de afastamento e de não ser amado nem amável. Ela surge por interferência no reino espiritual do mal, em nossa maneira de nos ver, e nós mesmos trazemos em nós essas distorções e nos afastamos da verdade que está em Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira consequência grave que eles tiveram na vida deles foi exatamente a orfandade. Eles se tornaram órfãos de pais. Órfão de pai no seu emocional, órfão de pai no seu relacionamento e a forma deles enxergarem a Deus. No 30 Semanas nós usamos a figura da árvore, né? As raízes é a orfandade. É esse sentimento que impera no coração de toda a humanidade. A partir do momento que alguém nasce, já nasce, a Bíblia diz, em pecado, e por consequência já nasce nesta situação de orfandade, de se sentir órfão, sozinho, abandonado. E daí vem o caule. O caule tem a ver com o que gera a partir das raízes da orfandade, que é a rejeição. Por não nos sentirmos filhos, não nos sentindo dignos e aceitos, aparecem a sensação de inadequação e timidez. O medo, e com isso desenvolvemos em nós um senso de nos escondermos ou não enfrentarmos as situações da nossa vida. A consequência da orfandade gera a rejeição. E a rejeição, ela é fruto de bloqueadores que nos impedem de experimentar, de viver a paternidade de Deus. E esses bloqueadores, nós já conversamos aqui no 30 Semanas, tem a ver com traumas emocionais, feridas emocionais, situações difíceis que você viveu lá atrás e que acabaram gerando muitas machucaduras na sua alma e que impede você e eu de vivermos essa paternidade de Deus.
foi exatamente isso que Adão e Eva experimentaram de forma tão difícil. Eles foram separados da glória de Deus, separados do amor de Deus, vivendo uma vida de orfandade. A orfandade e a rejeição nos levam para longe do padrão e de bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Vivendo assim equivocadamente, acabamos desperdiçando nossos dons e talentos, saúde, recursos e até nossa própria vida. Deus nos convida então a refletirmos sobre nosso comportamento e tomarmos uma decisão de mudança de vida. Deus não nos prometeu explicações, mas prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Nós fomos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e a viver a liberdade do céu na terra. Somos da realeza, fazemos parte da família real. Declaramos que por não nos percebermos como filhos e, portanto, acreditarmos sermos não aceitos, acabamos desenvolvendo as compensações que são os galhos. Acabamos por substituir a presença do bom Pai, que nos acolhe e deseja que estejamos em sua presença, e essas compensações são desenvolvidas por bloqueadores que são formados por nossas experiências e decisões tomadas ou que outros tomaram por nós, nos expondo a traumas e abusos. Nós vamos conversar na lição de hoje a respeito de 3 compensações. São, digamos assim, as compensações mais comuns, que praticamente a maioria de nós acaba enfrentando, lutando contra elas, e são elas a codependência, a sexualidade distorcida e vícios. Reflita em qual das áreas citadas acima as suas compensações se manifestam. Você pode anotar aí na sua apostila. Destas compensações podem surgir dezenas de outras em maior ou menor proporção, dependendo, é claro, das experiências de cada um. Nosso maior desafio é abrir mão de nosso orgulho e egoísmo, permitindo que nossas fortalezas sejam derrubadas e então expor nossas misérias e maldades para que sejam tratadas e curadas. Portanto, a mesma força que você exerce sobre a sua dor, você precisa exercer essa mesma força agora para a sua cura. É preciso perseverança, é preciso permanência, é preciso continuar firme, abrindo mão da sua zona de conforto, da sua zona de segurança e caminhando para aquilo que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem à frente é melhor do que você tem hoje. Por isso é preciso que você confie no processo de Deus para mim e para a sua vida. Ele quer nos tratar, Ele quer que eu e você vivamos a nossa melhor versão de você mesmo. Então nós vamos começar falando a respeito da primeira delas, que é a codependência. O texto ali de 2 Timóteo 1,7 diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Desenvolvida a codependência, se estabelece um estilo de vida que não é simples de substituir. Quando você vive a partir da codependência, você demora, ou é um processo lento, até você sair desse relacionamento de codependência. Nela, o indivíduo substitui o estar feliz consigo mesmo
pelo estar feliz em função de alguém. A felicidade não está nele mesmo, em si próprio, e naquilo que Jesus é para você, mas está no outro, naquilo que o outro faz. A sua alegria acaba se tornando dependente do outro, das ações do outro, da vida do outro. Sai de você para você viver a vida do outro. Isso é a codependência. Nos relacionamentos codependentes, muito frequentemente não existem debates dos problemas, expressão aberta dos sentimentos, pensamentos, comunicação honesta e franca, expectativas realistas, convívio, confiança nos outros e em si mesmo. A codependência é individualista, impositiva ou anulativa. Quando um relacionamento de codependência se instaura, seja no casamento, seja relacionamento pais e filhos, não existe uma verdadeira intimidade nesse relacionamento. Por quê? Porque a pessoa ela acaba muitas vezes não expondo o que ela pensa, o que ela acha a respeito de alguns assuntos. Aí ela acaba se anulando para não brigar, para não ter conflitos em casa. Ela acaba se anulando e fazendo aquilo que o outro quer para não se expor, para não passar por um momento de conflito. Só que isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você expresse aquilo que você pensa, aquilo que você acha, os teus sentimentos, que você seja honesto, sincero, que você exponha para sua família, nos seus relacionamentos, quem você é, o que você pensa a respeito de um determinado assunto, se você é a favor ou é contra, né? É importante que você exponha aquilo que você tem no seu coração, na sua alma. Na codependência impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre a autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Na codependência impositiva, a pessoa que ela tem essa tendência, ela é controladora, ela domina. Aonde ela está? Ela domina o seu marido, ela domina a sua casa, ela domina os seus filhos, ela domina no seu trabalho, nas suas amizades, ela quer ter o controle de tudo. Porque tendo o controle de tudo, as coisas estão ajustadas, ela tem a sua zona de conforto estabelecida e esse autocontrole traz a ela um sentimento de segurança, de estabilidade emocional. E se alguma coisa sai do comum, se alguém sai daquilo que ela ordena, do controle dela, ela acaba se desarticulando, se desestruturando e acaba ficando muito triste porque houve algo que saiu do seu controle, do seu domínio. Já a codependência anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ele não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não. Houve uma experiência negativa da minha parte, porque eu tenho muita tendência da codependência anulativa, e nós fomos com um casal de amigos passear e nós tínhamos 2 restaurantes para escolher. E eu queria ir no restaurante A, mas os outros queriam ir no restaurante B. Aí perguntaram para mim, o que você acha? O que você quer? Eu acho que eu quero ir no A. Aí eles, mas eu acho que é o B e tal. Mas o que você acha? Aí eu acabei me anulando, não impondo aquilo que eu queria, porque no restaurante A tinham muitas sobremesas, era o que eu queria, era o que eu gostava, mas eu acabei me anulando e indo para o restaurante B. Aquilo trouxe um sentimento de tristeza tão grande, de frustração tão grande para mim,
Depois tive que conversar com a Jaque, eu me senti muito mal e aquele dia foi um dia muito sofrido para mim. Por quê? Porque eu não coloquei o que eu queria, o que eu pensava, o que eu achava ser o melhor. Então, o anulativo, ele tem essa tendência de não se expor, ele quer ser aceito pelos outros. Então, e eu tenho muita tendência, né? Como lá atrás eu fui abandonado pelos pais, né? Fui colocado no orfanato. Então, hoje eu quero agradar a todos, porque eu já perdi tanto lá atrás, perdi pai, perdi mãe, hoje eu não quero perder mais nada, nem ninguém. Então, às vezes eu acabo me anulando, não impondo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, para não perder o outro, mas também acabo não sendo autêntico, e acabo não vivendo uma interdependência, né? Que é isso que é o padrão saudável, onde você serve o outro e o outro serve a você. Há uma troca mútua. Reflita, coloque aí na sua apostila. Qual codependência mais se manifesta em você? A impositiva ou a anulativa? Às vezes acontece da pessoa exercer as duas. Por exemplo, no trabalho ela tem a codependência impositiva. Só que quando ela chega em casa, ela é anulativa, porque ela não participa das tarefas de casa, ela não participa da educação dos filhos, ela acaba não ajudando nas questões da casa, ela se torna anulativa em casa. Já a outra, que é anulativa no trabalho, por exemplo, em casa pode ser impositiva, quer mandar, quer controlar. Às vezes isso também pode acontecer. A outra compensação que a gente vai ver é a sexualidade distorcida. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19. Quando Deus criou no Jardim do Éden homem e mulher, Deus criou também o sexo. O sexo foi algo que Deus criou. Não é fruto da invenção da humanidade, não é fruto do pecado, né, de forma alguma. O sexo foi Deus quem criou, e Ele criou para dois propósitos específicos, para o homem e para a mulher, que tem a ver com a procriação, né? Por isso que nós temos os filhos, e o segundo fator, que é para o prazer do homem e da mulher. Só que este relacionamento sexual, ele foi criado por Deus para ser vivido dentro de um limite que Deus estabeleceu, que é o casamento. Eu sei que nós vivemos em um contexto cultural muito difícil, onde dormir com a namorada, entre aspas, é algo comum, não é? Mas não é esse o padrão de Deus. E muitas consequências negativas vêm por conta desses limites que estão fora do relacionamento conjugal. Uma gravidez indesejada, né? Esse feto acaba muitas vezes sendo gerado ali no ventre por uma mãe que muitas vezes o rejeita, não queria estar grávida, queria terminar os estudos, tinha outros sonhos, outros planos, e agora tudo isso foi quebrado. E todos esses sentimentos são minados para o bebê, que não tem nada a ver com essa história. O bebê é um presente de Deus, o bebê é um presente. O sexo fora do casamento é pecado, mas o bebê que foi gerado, ele é bênção, ele é uma criação de Deus. É uma coisa diferente da outra. Mas as consequências dessa gravidez indesejada acaba gerando muitos frutos, e às vezes adultos crescem e não se estabilizam na vida relacional, relacionamentos até de namoro, noivado e casamento, não se desenvolvem nessa área, muitas vezes não sabem por quê. Mas são frutos, muitas vezes, de sentimentos assim que invadem a alma.
sentimentos de rejeição, de não aceitação, de inadequação, de não serem amados, de não se sentirem amados. Tudo isso a gente sabe que o feto, a criança, acaba sentindo. Por isso, esperar até o casamento é o melhor. Eu esperei, minha esposa esperou, nós casamos virgens, graças a Deus por isso, Deus nos guardou e foi bênção. Talvez você não tenha vivido dessa forma até aqui, talvez você não tenha se guardado, né, para Deus, para o seu cônjuge, mas você pode começar a partir de agora. Olha só o que diz a Anne Voskamp. Seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar sua alma nua. O ideal de Deus é que o homem e a mulher desfrutem de intimidade sem barreiras na vida sexual dentro do casamento. Fora dele, as consequências são drásticas. O fato é que muitas pessoas sofrem em sua sexualidade, muitas vezes com dúvidas, traumas, medos, distorções. O resultado disso é que as pessoas prosseguem suas vidas carregando fardos de culpa e vergonha. Alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual: depressão, culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividades, impotência sexual, outros. Você pode estar marcando aí na sua apostila algumas dessas situações ou anotar uma outra que não está listada aqui, tem um espaço aí. Você já manifestou algum desses sintomas? Quais? Vícios. A outra compensação que nós vamos falar hoje. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Desejamos fazer o bem, mas não conseguimos. Para compreender melhor o vício, é necessário compreender seus fundamentos. Acreditamos que um vício começa com um mau hábito, iniciado por uma compulsão, trocando a falta de alguma coisa por uma prática que até pode ser aparentemente saudável, como ficar horas na academia, limpar a casa toda hora, se preocupar demais com a saúde ou afins, mas que no fundo quer dizer muito mais do que cuidado, limpeza ou saúde, quer revelar uma dor intensa na alma. O ponto aqui é chamar a atenção que, para satisfazer ou preencher o que nos falta, acabamos buscando compensações em atividades. Todo vício é gerado pela falta de algo que se instaura na alma da pessoa. Existe um vazio emocional, existe sentimentos emocionais que a pessoa quer preencher de alguma forma. Só que ao invés dela buscar os recursos em Deus, ela acaba buscando nas compensações. Às vezes no cigarro, na bebida, nas drogas, na academia, né? Horas no celular, horas na TV. A ideia é fugir de algo ou buscar algo para preencher. É por isso que acaba se desenvolvendo um vício. Olha só os estágios da compensação. Primeiro, começa com os hábitos. Os hábitos são comportamentos que nós não nascemos com eles, são inatos, que se tornam repetitivos e fixos, que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotinas. 21 dias que você começa a praticar algo novo, por exemplo, uma caminhada, a partir de 21 dias, a psicologia diz que aquilo acaba se tornando um hábito, por ser algo repetitivo. Depois de um hábito estar instaurado na nossa vida, vem a compulsão. A compulsão, por sua vez, é o impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação, até mesmo irracional.
O compulsivo busca aliviar suas dores, traumas e inseguranças em algo externo, tentando suprir sua carência, o vazio que nem ele mesmo sabe de onde vem e por que acontece. A prática da compulsão entra então com uma forma de substituição, um negócio. O indivíduo sente que falta algo na vida dele e acaba buscando nas compulsões o alívio de seus sentimentos. E aí acaba se instaurando o vício. Do latim, vitium, que significa falha ou defeito, é a repetição constante da compulsão que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que convivem com ele. Né? E a gente sabe as consequências da droga, da bebida, do vício na vida de uma pessoa, na sua saúde, nos relacionamentos dentro de casa, com os filhos, esposa, amigos na faculdade, enfim. Ele acaba deteriorando a pessoa como um todo e atrapalhando com muitos problemas psicológicos, emocionais, financeiros e relacionamentos quebrados. Reflita, dentro da perspectiva do vício, o seu nível de dependência está em hábito, compulsão ou vício. Como nossa história pode influenciar nossa vida? Tudo que vivemos como experiência nos capacita, nos empodera e pode ser usado por Deus para potencializar nossas vidas e de outras pessoas. Sabe, por piores que sejam as situações que você passou lá atrás na sua vida, saiba que Deus quer curar essas feridas e usar essas experiências lá atrás para que você ajude outras pessoas. Tudo que eu passei através da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, dos meus traumas lá atrás, hoje eu posso ser para as pessoas um modelo, um padrão. Se eu conseguir superar tudo isso lá atrás, a ida para o orfanato, o abandono de pai e mãe, pai alcoólatra, que gerou o divórcio, que gerou a destruição da família, se eu venci tudo isso, e Deus curou, restaurou tudo isso, me deu uma família, me deu uma esposa, hoje eu tenho um filho, venci inúmeras situações da minha vida, inúmeros traumas que até hoje Deus ainda está curando por conta de toda dor, todo trauma que eu passei lá atrás. Deus está curando, restaurando, está usando o processo do 30 semanas para me curar, para me restaurar, para que eu ajude outras pessoas que estão vivendo na mesma situação ou piores que eu, para dizer há esperança. Para Deus, a Bíblia diz, tudo é possível. Para Deus não existe nada impossível. Não existe alguém tão machucado que Deus não possa restaurar. Não existe alguém tão deprimido que Deus não possa reerguer dos mortos. Sabe, eu fui no mais baixo grau da depressão há 3 anos atrás. Sem ânimo para viver, com crises emocionais, sem conseguir dormir, eu não dormia à noite. Tive que ir para um psiquiatra, tive que tomar remédio, tive que ir para a psicóloga, tive que me tratar. Graças a Deus tive alta da psicóloga. Agora estou dormindo sem medicamento. Já comecei a reduzir o medicamento. Minha vida agora está estável, equilibrada. Se Deus fez isso comigo, Ele vai fazer com você. Deus não abandona ninguém. Ainda que pai e mãe te abandonem, a palavra de Deus diz que Deus jamais vai abandonar alguém. Você não vai ser a primeira e única pessoa a ser abandonada por Deus. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. E todo mal, toda dor, todas as feridas que você passou lá atrás, não foi do agrado de Deus, não foi Deus quem criou isso para você. Foi consequência de um mundo caído, de ação também de Satanás que age no império das trevas, mas Deus quer curar tudo isso e quer usar todas essas situações para a glória dele. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. É o que diz o escritor Max Lucado. Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida feliz,
uma vida cheia de paz, de satisfação pela vida. É isso que Deus quer construir em mim e em você. Deus ama você. Ele ama você tanto que Ele deu o amor maior, que foi Jesus Cristo, para morrer por mim e por você naquela cruz. Sabe, muitas vezes, emocionalmente, nós nos sentimos abandonados por Deus, sozinhos. Você olha para o Covid, você acha que você vai morrer. Você olha para a crise econômica, você acha que você vai morrer de fome. Eu quero convidar você a olhar para o amor de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Será que Ele, que deu o seu filho, não vai nos dar as outras coisas que nós precisamos, que nós pedimos? É claro que Deus vai te dar. Creia. Deus é um Pai amoroso. Ele te ama. E Ele quer ensinar eu e você a vivermos como filhos amados do Pai, que dependem totalmente dEle, da provisão financeira, da saúde, de todas as coisas. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. O único tempo que você tem é o agora, que acabou de passar. Mas você tem mais o agora, que acabou de passar também. O único tempo que você tem não é o ontem, não é o amanhã, não é nem um segundo daqui a pouco. É o agora. Então viva agora, plenamente, tudo que Deus quer que você viva. Usufrua deste amor, usufrua deste cuidado. Saiba que Deus tem o melhor para mim e para você. Deixa eu orar com você. Pai, há pessoas que estão me assistindo e que estão feridas, machucadas, traumatizadas, com situações depressivas, sem esperança pela vida de encontrar um futuro melhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo traga sonhos, traga esperança, faça brotar a fé, a esperança e a expectativa de que o melhor que o Senhor tem ainda virá. Quero pedir que haja um derramar do Teu amor sobre cada vida que me assiste nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.